Aleluia, meus irmãos, mais uma vez a paz do Senhor Jesus Cristo, né? Nos vídeos anteriores eu já estive orando pelo povo, né? Em nome de Jesus, eu creio que o Senhor recebeu. E agora aqui, em nome de Jesus, o Espírito Santo, Deus colocou o meu coração, em nome de Jesus, essa manhã de sábado, mais uma volta dessa campanha. Uma curta e pequena mensagem, como sempre eu venho pregando no monte, meus irmãos. Uma curta e pequena mensagem. Essa curta e pequena mensagem vai ser ministrada pela infinita misericórdia de Deus, que venha entrar no coração de homens e mulheres que verdadeiramente precisam ouvir a palavra, e nossos irmãos também cristãos, irmão, porque a palavra de Deus é muito importante na nossa vida e sempre foi prioridade para que nós venhamos prosseguir o caminho que assim o Senhor nos concede. Por isso que é importante nós estarmos ouvindo a palavra de Deus. E a palavra que o Senhor colocou a essa manhã de sábado, mais uma volta nessa campanha, ao meu coração, se encontra muito conhecida da Igreja de Cristo, se encontra em 2 Samuel capítulo 6, versículo 3, só apenas um versículo em nome de Jesus. 2 Samuel capítulo 6, versículo 3, que diz assim, em nome de Jesus: e puseram, versículo 3, meu irmão, capítulo 6, versículo 3, em nome de Jesus. E puseram a arca de Deus em um carro novo, e levaram da casa de Abinadab, que está em Geba, e Uza e Aiô, filho de Abinadab, guiavam o carro novo. Amém, meus irmãos? Bendito e exaltado seja o nome do Senhor. A Bíblia aqui vai falar aqui da Arca da Aliança que ficara na casa do irmão Abinadab por 20 anos. Ela ficou na casa de Abinadab durante 20 anos. Para que os irmãos venham entender o que o Espírito Santo de Deus está falando a essa manhã, mais uma volta dessa campanha, em nome de Jesus, nós devemos voltar mais lá atrás um pouquinho, nos primeiros capítulos ali de Samuel, para que os irmãos venham entender a trajetória, a trama, o porquê que a Arca da Aliança foi parar na casa de Abinadab. A Arca da Aliança, conduzida pelo povo, ela foi levada pelos filisteus no ministério do irmão Eli. Os filhos do irmão Eli que estavam à frente da obra, Ofni e Finéia. E os dois abençoados, eles não estavam com o direcionamento correto de Deus. Não adianta, eu já começo abrindo um parente, não adianta querer fazer a obra de Deus de qualquer maneira, do teu jeito. A obra de Deus, ela tem que ser conduzida do jeito que Deus determina. O pastor, presidente, o dono da igreja na face da terra é Ele. É Ele. Tem homens e mulheres aqui, aleluia, que estão na liderança porque Ele colocou. Mas é Ele que determina, é Ele que orienta, o Espírito Santo de Deus que há na nossa vida, que faz tudo, em nome de Jesus. E por esses dois abençoados estar à frente da liderança da casa do Senhor, eles não estavam conduzindo a forma que o Espírito Santo de Deus ali orientava. Ofni e Finéia estavam fazendo uma bagunça dentro da casa do Senhor. Começaram a querer mais para eles e não contribuir ao certo com as coisas de Deus dentro da casa, dentro do templo, dentro do arraial. E Ofni e Finéia começou ali a tirar a maior gordura da parte da casa do Senhor, das ofertas para eles. E o Senhor começou a se desagradar com aquela atitude. O próprio Deus começou a rejeitar. A ponto, meus irmãos, é bíblico, eu, se eu não me engano, está ali no capítulo 2 ou no capítulo 1, que Deus vai dizer: eles não são meus filhos, são filhos de Belial. Resumindo, meus irmãos, Ofni e Finéia, o próprio Deus, não é meus filhos não, isso aí é filho do capeta, é filho do diabo, é filho do diabo. Por causa das atitudes não se arrependiam daquilo que faziam, e estavam achando que com a atitude que eles estavam fazendo, eles iam ganhar, meus irmãos, toda a guerra. Como é que você vai ganhar uma batalha espiritual
mal contra as potestades do mal nos dias de hoje, meu irmão, em pecado, irmão, fazendo coisa que o Senhor não aprova, meus irmãos. É muita responsabilidade, meus irmãos. É melhor até que você recue, é melhor até que você saia da posição. Se for para fazer a obra de qualquer maneira, se for para fazer a obra no pecado, irmão, recua, porque Deus, ele é justiça. Deus, ele é justiça. Deus, ele é amor, mas ele também é fogo consumidor. A palavra é dura, mas vai ser eficaz, eu tenho certeza, vai ser eficaz a corações de homens e de mulheres, em nome de Jesus. E eis aí, meus irmãos, que os filisteus vêm contra Israel. Israel tinha homens e mulheres comprometidos com a obra, mas tinha homens que estavam brincando com as coisas de Deus, irmãos. E logo quem? Ofni e Finéia, que eram responsáveis pela congregação, irmãos. Eram responsáveis. E eis ali que o Senhor, o próprio Deus, irmãos, entregou eles na mão do inimigo. Por quê? Porque eles foram a campo de batalha com a Arca da Aliança. Irmãos, eles estavam com a Arca da Aliança, mas não estavam com a presença de Deus, irmão. Seja um crente simples, humilde, cheio do poder, cheio da glória de Deus, meus irmãos. Aleluia. Por isso que é importante nós estarmos se policiando na presença de Deus, para que o Senhor venha nos dar discernimento, sabedoria para a gente prosseguir na obra, meus irmãos, em nome de Jesus. Aleluia. E eis ali que eles vão entrar naquela guerra. Eles vão levar a arca na frente, mas não tem a presença de Deus. Não adianta a arca sem a presença de Deus. Os dois têm que estar em concordância, os dois têm que estar em sintonia, para que o espiritual venha agir em nossa vida, em nome de Jesus. Eis aí que os filisteus vão matar Ofni e Finéia no campo de batalha, fio da espada. Por quê, meus irmãos? Como que você vai para a obra de qualquer maneira sem proteção, meus irmãos? Não tem como, irmãos. É por isso que nós devemos se policiar, irmão, se consagrar, se jejuar na presença de Deus, para que o poder dele, o poder do Criador, venha se aperfeiçoar em nossas vidas. Eis ali, meus irmãos, que a desgraça vai sobrevir sobre a vida de Ofni e Finéia e da família de Eli, do nosso irmão Eli. O nosso irmão Eli, pastor, presidente da igreja, irmão, já estava com uma idade avançada, mas o porém não é a idade, era a visão. A Bíblia vai dizer que o irmão já estava com a visão embaraçada. Nós devemos ter visão de águia na presença de Deus, meus irmãos. Em nome de Jesus, dobrar o nosso joelho, pedir autorização a Deus e ir adiante, irmão. A batalha, a guerra, devemos ter visão de águia, aquilo que o Senhor nos mostrar, a visibilidade que nós temos. Se nós vê que é de Deus, nós devemos prosseguir. Eli ali estava com a visão limitada, não estava conseguindo ter visão espiritual. Eli estava sem visão nenhuma, irmãos. É por isso que a bagunça estava dentro da igreja, da casa do Senhor. Eis aí que a conta vai chegar, meu irmão. Vai chegar, meu irmão. Vai chegar, e chegou para a família de Eli, porque brincaram com as coisas de Deus. Eis aí que Ofni e Finéia vai morrer no campo de batalha. Aleluia. Vai vir um mensageiro. Quando ele vai chegar, quando Eli vai perceber, vai sentir que algo de ruim está acontecendo, eis aí, vai cair a queda. Por isso que nós devemos ter visão de águia, em nome de Jesus. Por causa daquilo que estava acontecendo dentro da casa do Senhor, o Senhor não se agradou e houve a queda. A queda de Ofni e Finéia no campo de batalha, e a guerra do irmão Eli. Cai da cadeira, quebra o pescoço e morre, meus irmãos. E morre, meus irmãos. Aleluia. Nós devemos estar conectados com as coisas de Deus, para que o mal, o pior, não sobrevenha sobre nossas vidas. E nessa manhã de sábado, nessa curta e pequena mensagem, eu creio que vai falar o coração dos meus irmãos, vai falar o coração da igreja, em nome de Jesus. Eis aí então, meus irmãos, que os filisteus levam a Arca da Aliança para a Filisteia, porque eles entenderam, meus irmãos, que o inimigo entendeu que aquela Arca da Aliança simbolicamente dava a vitória ao povo israelita. E o
que eles fizeram? Moisés, os antepassados lá atrás, adquiriram vitória através da arca. Vamos pegar a arca da aliança e vamos levar para a Filisteia. Vamos levar lá para dentro do nosso reinado, para dentro do nosso templo, lá perto, próximo de Dagon, lá, que é a adoração ao que eles faziam aos deuses pagãos. Vamos levar para lá. Da mesma forma que o povo israelita teve vitória, o Deus deles vai nos dar. Mas eis aí, meus irmãos, que o inimigo, os filisteus, se enganou, meus irmãos. Deus não trabalha dessa forma, meu irmão. É como eu falei, Deus, ele é amor, mas ele é justiça. E a Bíblia vai dizer que o povo israelita é a menina dos olhos do Senhor. Aleluia. Hoje, o povo evangélico, irmão, eu costumo dizer, e é uma verdade, nós fomos enxertados na vinda de Jesus a essa terra de vivente, pagou o preço de cruz. A cruz não era dele, era emprestada, a cruz era nossa, levou sobre si todos os nossos pecados e nossas dores. Jesus pagou o preço e ali nós fomos enxertados na árvore genealógica ali, pela infinita misericórdia. E hoje, eu e você, meus irmãos, tem o direito de escolha entre céu e inferno. Mas antes só os israelitas eram a menina dos olhos do Senhor. Era eles que eram o queridinho, o povo de Israel que era o queridinho de Deus. Na vinda de Jesus nós fomos enxertados, meus irmãos. E eis que a arca da aliança vai parar com os filisteus, na Filisteia. Eles vão levar para lá. Eis, meus irmãos, eis que começa a acontecer algo sobrenatural. Deus começa a intervir, começa a agir. Quando o Ofni e Finé leva para o campo de batalha, a presença não vai. Porque Deus não concorda com coisa errada, irmãos. Se você está na prática do pecado, se arrependa, meu irmão. Se arrependa em nome de Jesus. Se arrependa, que essa palavra chega, meus irmãos. Em nome de Jesus, se arrependa enquanto é tempo, meu irmão. Não espere a casa cair. Se arrependa em nome de Jesus. Ouça o que o Espírito Santo de Deus está falando. Tanto essa palavra serve para os meus irmãos como para mim também, meus irmãos. Aquele que tiver em pecado, em erro com o Senhor, se conserta enquanto é tempo, porque Deus, ele é justiça. Eu não prego, mesmo no monte sozinho, eu não prego o que eu quero, e sim o que o Espírito Santo de Deus me determina. Esses que vão botar lá a arca da aliança de frente para a estátua de Dagon. Ali os soldados se impactaram ali, ficaram até com medo, meus irmãos. Botaram ali aqueles que estavam ali na guarda, vigiando ali. Botaram de frente para Dagon. Um dia colocaram lá, Dagon estava de frente para a arca da aliança. Outro dia Dagon está sem braço, sem os antecorpos, cabeça decepada, braço decepado. Por quê, meus irmãos? Por quê? Porque o poder de Deus começou a se manifestar ali. E o que eu aprendo com isso? Deus não divide a glória dele com ninguém. Entenda uma coisa, meu irmão, a glória é só dele. Não, irmão, eu adoro isso aqui, eu adoro aquilo dali, eu gosto disso aqui. Meu irmão, a glória é só dele. Deus não divide a glória dele com ninguém. Olha o preço que foi pago pela minha vida e pela sua vida. Ele enviou o filho dele para que morresse morte de cruz, sofrimento por mim e por você, meu irmão, por uma altura do campeonato desta divisão. Deus não divide a glória dele com ninguém. A glória é só dele. Eis aí que os filisteus, meus irmãos, se impactaram com aquilo e recuaram, meus irmãos. E assim veio também uma praga sobre aquele povo terrível, irmãos. Eu não vou entrar nesse mérito, porque há uma curta e pequena mensagem, senão vai ficar muito extenso, em nome de Jesus. Ali veio uma doença, uma enfermidade contra o povo, contra os filisteus na Filisteia. Foi terrível para a vida deles, e eles entenderam com as coisas do Deus de Israel não se brinca. A casa já tinha caído por aquele que ali eles tinham derrotado, porque brincaram com as coisas de Deus. Eli, com a visão limitada, Ofni e Finé brincaram, fizeram a casa de Deus uma bagunça, meus irmãos, e Deus cobrou, porque Deus, ele é justiça. É por isso que nós devemos se policiar na presença de Deus. Eis aí, meus irmãos, que eles vão colocar
a arca da aliança num carro novo. Irmãos, desde quando, irmão, Deus se agrada de qualquer coisa na casa dele, meus irmãos? Simbolicamente falando, das igrejas de hoje, irmão, isso aqui não é um mérito, aleluia, não é um mérito para que pessoas venham me atacar na internet, mas nós devemos saber que a casa do Senhor é um templo sagrado. Irmãos, não devemos inventar coisinhas novas, não. Tem que ser o básico do básico daquilo que Deus determina, irmãos. Se Deus orientou, aí sim, meu irmão, mas não é fazer de qualquer maneira, porque os filisteus colocaram a arca da aliança num carro novo e as coisas não terminaram bem, meus irmãos. Não terminaram bem, porque essa arca da aliança, ela é esquecida num lugar, e ali acharam a arca da aliança e levaram para a casa do irmão Abinadab. E essa arca da aliança vai ficar na casa do nosso irmão Abinadab durante 20 anos. Outra coisa que eu aprendo, a arca entrou na casa de Abinadab, a mesma arca que Moisés conduziu o povo, a mesma arca que Josué, após a morte do irmão Moisés, conduziu o povo. Irmãos, aleluia, nós devemos valorizar a presença de Deus, meus irmãos. Nós devemos valorizar a igreja, irmãos, orar com fé, acreditar que o milagre vai ser gerado e dar o nosso melhor, irmãos. Não é ir para a casa de Deus adorar Ele de qualquer maneira, porque a Bíblia vai dizer que 20 anos a arca da aliança fica na casa do irmão Abinadab e nada acontece, meus irmãos. Nada acontece, não é levantado a nada na igreja, não é levantada nada, aleluia, os filhos, a esposa não é levantada nada, do jeito que era, do jeito que a arca da aliança chegou, ficou. Se fosse homem de Deus durante esses 20 anos, meus irmãos, seria levantado alguma coisa, a dirigente, a pastor presidente, o evangelista, nada mudou, meus irmãos, porque não soube valorizar a presença de Deus, meus irmãos. Devemos estar constante na casa do Senhor, adorando Ele em espírito e em verdade. Isso é um alerta, porque quando a arca da aliança vai sair, por que a arca da aliança vai sair? Porque eis que em Israel quem assume é quem, irmãos? O nosso irmão Davi, aquele mesmo que foi ungido por Samuel, filho de Jessé. Davi, ele vai entender que está faltando algo em Jerusalém. Faltando o que, irmão Jefferson? A arca, irmão, a presença de Deus, irmão, que é prioridade em nossa vida. Como que vamos adorar o Senhor sem a presença dEle, meus irmãos? Não tem como, meus irmãos. A presença de Deus tem que estar constante em nossas vidas, para que o Espírito Santo de Deus venha trabalhar. E eis que o rei Davi, com tua sabedoria ali, com seu discernimento, ele vai atrás da arca da aliança, e ele começa a pedir informações na localidade, e descobre que a arca da aliança está na casa de Abinadab. Eis que Davi vai lá com os soldados, convoca seus soldados ali, os capitães ali responsáveis, e vai buscar. Eis ali que chegam na casa de Abinadab para pegar a arca da aliança. E quando a arca da aliança está saindo da casa de Abinadab, conduzido pelos seus dois filhos, aleluia, é aí, meus irmãos, é aí que se complica daquilo que nós quer fazer na casa do Senhor, que o Senhor não se agrada. O carro novo, meus irmãos, esse que os dois filhos de Abinadab estão conduzindo a arca ali da aliança, meus irmãos. Eis que a roda do carro novo que os filisteus fizeram, só para que os irmãos entendam que o Espírito Santo de Deus está falando essa manhã em nome de Jesus. A arca da aliança, quando o Senhor determinou o irmão Moisés lá que Bezalel, da tribo de Judá, construiu a arca, ajudou a construir a arca da aliança ali, ela era conduzida, quando ela ficou pronta, quando Moisés ia para o campo de batalha, ela era conduzida pelos sacerdotes, os santos homens da casa de Deus, meu irmão, os levitas, aleluia, eles colocavam no ombro, meus irmãos, e é aí que está, meus irmãos, aleluia, mudaram a característica daquilo que Deus queria, meus irmãos, mudaram, colocaram no carro novo. Claro que isso não ia terminar bem, meu irmão. E ali os filhos de Abinadab, carregando, ajudando, irmãos, estavam até de boa intenção, querendo ajudar, irmão, mas pelo motivo da arca da aliança está no lugar errado, no lugar aquele que Deus assim não concedeu, houve desgraça, porque Deus, ele é justiça, meus irmãos. Não que Deus se agrada daquilo que acontece de ruim na nossa vida, mas que sirva de exemplo
para que nós venhamos entender que as coisas de Deus não é brincadeira. Um filho de Abinadab por nome de Uza. Uza vai tentar segurar a roda ali, porque a roda passa no buraco que vai tentar segurar a roda, não vai tentar segurar a arca para que ela não caia. Deus se ira do alto céu e fulmina o filho de Abinadab. Aleluia. O irmão teve a arca durante 20 anos, não soube aproveitar a presença, a graça, o poder de Deus sobre a vida da família dele. E quando sai, ainda acontece desgraça. É por isso que nós, como cristão, como servo do Senhor, devemos estar na presença de Deus e devemos se policiar, meus irmãos. A cada dia nós sabemos o que podemos e não fazer. E nessa manhã, em nome de Jesus, receba essa palavra, meus irmãos. Receba essa palavra em nome de Jesus. Eis ali que Davi, homem temente, Davi se assusta, meus irmãos. Davi se assusta com aquilo, porque ele viu que verdadeiramente Deus se irou. E eis aí que Davi olha a situação e alguém ali orienta: não podemos levar agora, porque nós não temos estratégia, meu rei, mas vamos procurar alguém próximo que possa ficar, porque na casa de Abinadab não podia ficar mais, porque a desgraça sobreveio, o filho dele morreu. E eis, meus irmãos, que a arca da aliança vai parar na casa de um crente abençoado chamado Obed-edom. Meus irmãos, quando a arca da aliança entra, quando o Davi vai ali com seu exército ali, vai bater na casa de Obed-edom, pedir para que a arca da aliança ficasse, imagino eu, é coisa de pregador, meus irmãos, é coisa de pregador, meus irmãos. Obed-edom vendo a arca e perguntando: é essa aí a arca da aliança que ficou com meus irmãos antepassados, que fizeram a obra, que Deus deu vitória? É essa aí? É essa aí aonde ela ia na frente, a presença de Deus ali dando vitória para o povo sendo batizado com o Espírito Santo, a glória descendo no arraial, descendo no meio do povo? É essa aí. Pode deixar o quanto tempo que vocês quiserem. E o que eu entendo com isso, meus irmãos? Tem pessoas que estão na presença de Deus o mais simples possível que nós vimos, irmãos, que é cheio do poder, cheio da glória de Deus, porque sabe valorizar a presença de Deus, sabe valorizar aquilo que Deus chamou para fazer. Às vezes o irmão é um porteiro da porta da igreja, mas é cheio da unção, cheio do poder de Deus, porque ele entende que se ele está ali foi porque Deus colocou, e ele valoriza aquilo que Deus deu. E esse que é a casa de Obed-edom, irmãos. Aleluia. Vão começar a trabalhar na obra, vão arrumar um lugar ali ajeitado, o melhor lugar possível para a arca da aliança. Imagino eu, Obed-edom, homem de oração ali, ó, orando incensamente ali, ó, intensamente ali, porque sabia que a presença de Deus estava dentro da casa dele, meus irmãos, dentro da casa dele. E eis ali que ele e a mulher e os filhos ali em organização, adorando o Senhor em espírito e em verdade, até que o rei Davi se organizou, pensou, raciocinou para que viesse levar a arca da aliança para Jerusalém com segurança. E eis aí, meus irmãos, quando Davi vai buscar a arca da aliança, eis aí, é bíblico, meus irmãos, a presença de Deus foi tão boa na vida de Obed-edom, na vida da família dele, irmão, só ficou 3 meses. Irmão, acredito eu que Obed-edom deve ter ficado muito chateado. Na casa do meu irmão ficou 20 anos, na minha casa 3 meses, mas eu aproveitei o máximo possível e ali eu extraí muita coisa boa da parte de Deus. Se eu não pregava muito bem nos cultos, Deus começou a me usar, eu virei ali uma ferramenta muito forte ali na ministração da palavra, porque você pregar com a presença de Deus é outro nível, é outro patamar. Você não precisa, meu irmão, você não precisa ser aquele crente, não que não seja necessário, é necessário cursos teológicos, bacharel, é necessário, mas o mais importante, meus irmãos, é a presença de Deus, porque é o Espírito Santo de Deus que nos conduz a pregar a palavra, meus irmãos. Aleluia, arabacanta, arabaçúbia. E eis aí que Obed-edom, quando vê o rei Davi vindo buscar a arca da aliança para entrar em Jerusalém, meus irmãos, Obed-edom chega para tua esposa: é tempo de despedida, se despede da casa, se despede de tudo, nós vamos acompanhar a arca.
porque aonde a presença de Deus estiver, eu e a minha família estaremos lá. Arabacantarabasúbia, em nome de Jesus, que você seja, em nome de Jesus, um crente igual Obed-Edom. Aonde a presença de Deus está ali, eu estou aqui. A presença de Deus está lá, eu estou lá. Aonde? Porque a presença de Deus que é a prioridade na minha vida. Porque sem a presença de Deus, eu não consigo permanecer e nem prosseguir na obra. Nós precisamos, em nome de Jesus. Aqui eu encerro essa curta e pequena mensagem para a honra e glória do Senhor. Sábado que vem, meus irmãos, tem mais. Compartilhe essas mensagens aí. Você que não é inscrito no canal, que está vendo esse vídeo, se inscreva no canal aí, Jefferson Menezes 1420, para a honra e glória do Senhor. Que essa palavra, em nome de Jesus, fale ao teu coração. Em nome de Jesus, compartilhe com amigos as orações, tudo aquilo que daqui a pouco vai estar lá no canal. Em nome de Jesus, para a honra e glória do Senhor. Que Deus abençoe a todos. Aqui eu encerro aqui essa pequena curta mensagem em nome de Jesus, para a honra e glória do Senhor. Que Deus abençoe a todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, povo de Deus.